Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? Como sempre, o prazer é imenso e grandioso podermos estarmos juntos e aprendermos do Pai de como agradá-lo. Mas hoje ainda um pouco mais precioso, porque hoje eu vou poder compartilhar com vocês um dos pontos de registro que marcaram ainda mais a minha vida e que, puxa, eu tô com muita alegria de poder compartilhar isso para vocês. Bom, essa casa ainda mais difícil de eu conseguir esquecer. Quando eu mudei de Teresina para Florianópolis, uma vez que o pai havia me pedido que isso acontecesse, nós moramos dentro de uma casinha no Campeche, lá na Rua do Camarinhas. Quem é de Florianópolis, até quem é de Florianópolis tem dificuldade de saber onde é. Mas o bairro é bem conhecido dentro da cidade. E o que me deixou assim bem pensativo foi que no período que eu estava trancafiado dentro daquele quarto, cerca de 4 meses, eu fiquei, na realidade dos fatos, eu fiquei 2 anos dentro de uma casa, praticamente não saindo para nada, e expressamente 4 meses trancafiado dentro de um quarto. Eu entendi na época a necessidade de buscar o Pai desse jeito, que na época eu dizia Deus. Eu quero que você entenda que não é um trocadilho de palavras, não é uma ideia de que ontem eu chamava de Deus e hoje eu chamo de Pai. É muito diferente. Eu reconheço como Pai hoje. Há uma diferença muito grande entre dizer que Ele é Deus ou dizer que Ele é Pai. Hoje Ele é Pai para mim porque eu o reconheço como Pai. Eu o enxergo como Pai. E cada dia que passa, a figura de um Pai incrível e de um super papai vai sendo construída dentro do meu coração. Então, não é uma ideia de trocar de nomes. Não é uma ideia de trocar, por exemplo, assim como acontece às vezes. A pessoa frequenta um ambiente onde se chama de missa. Aí depois frequenta um outro ambiente onde se chama de culto. Ou seja, eu saio de um lugar e vou para o outro, eu saio da missa e vou para o culto. Não é uma ideia de trocar palavras, e sim necessariamente de reconhecimento do que realmente é. Isso é muito, muito, muito importante. Diga para um garoto que aquele moço que apareceu na frente dele, o nome dele era, sei lá, Cláudio, e agora é o papai dele, que ele não conhecia há 18 anos. Para ele é muito difícil olhar para aquele moço e chamar ele de pai. Uma vez que, até tempos atrás, quando ele o conheceu, era só o Cláudio. Há uma ideia de reconhecimento de quem realmente é. E isso é muito importante que nós entendamos. E, assim, não tem como esquecer de tudo que aconteceu dentro daquela casa. Ao mesmo tempo que foram momentos um pouco complicados, eu nunca mais vou esquecer o quanto que o Pai foi misericordioso, o quanto que Ele foi maravilhoso, o quanto que Ele nos proporcionou-se momentos assim, ímpares, assim, sabe, únicos. Eu comentei um pouco nos primeiros vídeos sobre quando eu tive o primeiro contato com ele em si. Puxa vida, eu fui fazer uma conferência do Espírito Santo no Rio de Janeiro. E quando eu desci daquele avião, ainda morando em Teresina, residindo em Teresina, o pai começou a falar comigo ali. Eu voltei para Teresina, comecei a ter experiências com ele, mas assim, eu não tinha consciência que era ele propriamente. E o que mexeu comigo foi que, puxa, até gravei aquele áudio, deve ter na internet ainda, nós na época removemos, mas praticamente estão todos eles no ar de novo. O pai sabe o que fazer. E eu gravei o Relacionamento Sem Religião, foi basicamente nessa época que ele começou a se revelar de uma forma maciça, mas eu não conseguia perceber isso. Então, tipo, eu falei, puxa, tem algo acontecendo, mas eu não tinha essa percepção tangível do que realmente estava acontecendo. Quando nós mudamos para Florianópolis, que já foi até um marco, um milagre isso acontecer, nós ficamos dentro da casa e começou a acontecer circunstâncias meio complicadas. A gente passou algumas circunstâncias financeiras bem delicadas assim mesmo. E, puxa, eu estava debaixo de uma pressão bem difícil, assim, bem delicada financeiramente naquela época. Esposa grávida, 2 crianças pequenas, como eu já disse em outro vídeo, eu parei para pensar esses dias, eu falei, pai, como o Senhor cuidou de mim, né? Porque, puxa, eu não sei como nós comemos todo aquele tempo, porque
teoricamente, quem era o instrumento de provisão era eu, e agora eu estava trancado. A minha esposa, mais 2 pessoas e meus filhos. Como eu já disse em outros vídeos, repito de novo, minha esposa foi uma santa maravilhosa naquele momento, porque foi mais do que crucial o comportamento dela naquele momento, aquele sorriso dela toda manhã, aquele sorriso dela todo almoço, aquele sorriso dela toda tarde, aquele sorriso dela toda noite cuidando de mim, porque se ela não subisse eu não iria me alimentar. E a propósito, acho que eu nem lembrava que eu precisava disso. Eu digo isso pra vocês de todo o carinho do mundo, assim. E eu parado, tentando me encontrar com aquele ser incrível que conversou comigo no avião. Aquele ser que eu intitulei naquele exato momento, Pai, é o Senhor? Ele falou, sou, quando eu desci do avião. E eu fiquei assim, atônito, porque a primeira frase que me veio no coração é, o Senhor não pode falar comigo, porque afinal de contas me ensinaram que o Senhor não pode falar comigo. Então aquele foi o meu primeiro contato consciente com Ele. Mas só que aquela voz eu já tinha ouvido anteriormente. Como tive a oportunidade de escutar a voz de Jesus como a voz de muitas águas, é uma coisa que não é dessa terra. Se eu tentar comparar com alguma coisa que eu já ouvi, que não é uma cachoeira falando, como eu já disse inúmeras vezes, não é o som de águas por detrás de uma voz, tem coisas que infelizmente a gente precisa realmente vivenciar para poder ter consciência, porque eu acredito que eu tenho uma facilidade em Deus de expressar, mas chegou num ponto desse eu já não consigo expressar de uma forma coerente. E eu comecei a ter minhas primeiras experiências com o Pai dentro daquele quarto, e de repente aquilo parou de se tornar experiência e virou aquilo que nós chamamos de ponto de registro. É uma coisa que vai continuar sempre e vai sempre somar para o seu desenvolvimento no relacionamento com Ele. E puxa, foi incrível ver que eu tive um dia com o Pai onde foi absurdamente incrível, onde Ele me mostrou coisas, Ele falou, nós começamos a lavar os meus conceitos, eu comecei a perguntar inúmeras coisas para Ele que eu tinha dúvida, que eu precisava muito saber. E sabe, Ele teve a capacidade de fazer um dia apagar o outro dentro daquele quarto. E eu queria muito saber, uma vez que Ele me disse assim, ele falou, Wagner, foi ali que Ele me disse o para que eu havia nascido. Eu tinha um conceito do motivo do meu nascimento. Quando eu comecei tudo de novo, que eu comecei a descobrir o Pai, eu falei, peraí, a fonte de todas as coisas é o Pai. Se Ele não sabe o que vai acontecer, o que é, como funciona, ninguém mais sabe. E ninguém melhor do que Ele mesmo para dizer acerca dEle e o que o agrada e o que o faz feliz de verdade, que era o que eu mais queria para mim. E eu passei a descobrir dentro daquele quarto que muitas das coisas que eu fazia, acreditando que eu agradava, estava anos-luz de agradá-lo. E eu tive 2 conclusões. A primeira, que eu estava errado do pé à cabeça e que tudo que eu tinha feito estava errado. E eu confesso que não é tão gostoso você se encarar, você se enxergar e de repente descobrir que, puxa, tudo que você fez a vida inteira estava errado. Eu entendo um pouco do que Nicodemo sentiu. Eu entendo um pouco quando ele chocou de frente com a realidade do Pai em Jesus e descobriu que, puxa, tudo que ele tinha feito estava errado, sabe? E, nossa, eu fiquei meio que chocado um pouco dentro do quarto. Foi muito difícil para mim me encontrar com a realidade do Pai e ver o quão diferente eu era dele, o quão distante eu estava dele, o quão, sabe, o quão eu era muito diferente dele. Eu vou repetir de novo porque isso aqui foi uma coisa que me chocou muito na época. Eu falei, gente, eu não me pareço com o Senhor, Pai, eu estou muito longe de quem o Senhor é. Mas eu quero me parecer com o Senhor. Eu estou me contendo um pouquinho aqui que está me dando vontade de chorar e que a sensação na época me veio à tona aqui de novo. E foi difícil saber que eu investi 10 anos da minha vida tentando ficar perto dele, e quanto mais eu investi para ficar perto dele, mais longe eu fiquei dele. Mas ao invés dele ser aquele ser bruto, agressivo, monstruoso, pelo contrário, ele começou a mostrar para mim o quanto a figura que eu tinha dele distorcia as atitudes dele para mim mesmo. Ele falou assim, Wagner, se eu disser para você bom dia, você vai escutar bom dia. Por quê? Porque dentro de você eu sou um monstro. E monstros não podem ser amados. E ele foi me dando a oportunidade de vê-lo, mesmo com uma figura distorcida. Ou seja, é como se ele apagasse aquela figura distorcida por alguns segundos para que eu pudesse enxergar de verdade como ele era. E nesse meio inteirinho, começou-se a se desenrolar a ideia de o que me tornava um filho.
porque afinal de contas, se ele é pai, eu preciso ser filho. Eu falei, pai, ou Deus, né? Porque eu ficava com dificuldade de chamar ele de pai nessa época. Eu falava assim, Deus, mas tá, o Senhor me disse que eu preciso agradar seu coração, que isso é o top do negócio, isso é o nível máximo que tem, tá? Eu aprendi sobre justiça, eu entendi sobre justiça, eu entendi a necessidade de ser justo, eu entendi a necessidade de modificar o meu comportamento para que eu te agrade de justiça, porque a justiça faz parte de te agradar. Por exemplo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Quando ele me mostrou esse texto aqui, eu fiquei assim, em choque. Principalmente que ele fez paralelo com o Salmo 23, que está escrito assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por aí vai. No finalzinho do desenrolar desse versículo, você escuta assim, ó, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ou seja, Davi está pedindo para que o Pai o guiasse nos caminhos de prática de justiça, porque eu amo o nome dele. Uma vez que eu amo, eu preciso trilhar a justiça, eu preciso praticar as leis, eu preciso cumprir os mandamentos, eu preciso andar na linha para que eu manifeste o amor ao nome dele. Só que Jesus trouxe um negócio um pouco mais forte. Jesus disse, Pai nosso, não é Pai meu, coisa linda, porque agora eu já não era mais o primogênito, ele não era mais o unigênito, o único, ele era o primogênito, o primeiro entre muitos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não disse santo é o teu nome, ele não disse santo és, ele disse santificado. A palavra santificado, o sentido da palavra santificado é simples. O nome dele vai ser declarado santo por um comportamento de quem está dizendo Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, são os meus comportamentos, é a minha atitude interna e externa que santifica o nome dele, ao invés de denegrir o nome dele, inferiorizar o nome dele. Eu não sei se você consegue entender. Isso é muito importante. E assim, eu comecei a prestar atenção no Pai que, naquele momento que nós estávamos juntos, agradar era maior do que propriamente justiça. Por quê? Porque justiça é uma lei seca. É uma coisa que eu cheguei a um ponto e falei, pai, tá, justiça é muito bonita, é muito forte, é o mais profundo que eu encontrei até hoje, mas o senhor falou de agradar. Tá, agradar, beleza. Mas tá, e agradar, e como é que funciona isso? Foi quando ele me explicou que a justiça, existe uma diferença entre praticar a justiça e viver uma justiça plena, ou seja, a plenitude da justiça. Quando ele me fez esse paralelo entre um e outro, eu já tive a oportunidade de ver que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Com o decorrer do tempo, eu descobri que ele só me explicou daquele jeito para eu entender a diferença entre justiça e agradar, mas que no final das contas não existe a prática de justiça como até o dia de hoje nós escutamos e eu mesmo a mencionei por um período atrás. Eu percebi no Pai que é muito diferente. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui para você ver. Ó. Jesus foi bem claro no que ele disse sobre a prática da justiça diante dos homens. O Pai me disse assim, Wagner, a plenitude da justiça consiste em praticar justiça pelo lado de fora e praticar justiça pelo lado de dentro. E eu tinha percebido na prática dos fatos que justiça nada mais era do que uma obra seca. Ou seja, eu chego diante de Deus, eu trabalho e agora eu vou exigir o meu salário, porque afinal de contas eu trabalhei. Ou seja, ele tem por obrigação me abençoar porque eu fiz tudo que era certo. Ele precisa me prosperar porque eu sou um homem de oferta. Ele precisa me dar dinheiro porque eu sou um homem de oferta. Ele precisa estender as mãos para mim porque eu sou um homem bom. Ou seja, eu faço o que é certo não porque eu quero agradar o coração dele, porque eu preciso dos benefícios que a justiça me proporciona. Jesus foi bem claro. O Pai foi bem claro naquilo que ele disse. O Pai falou assim, Wagner, a plenitude da justiça significa praticar a justiça pelo lado de fora e também pelo lado de dentro. Por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Porque eles não faziam para agradar o coração de Deus. Eles faziam, o que é hipocrisia no conceito de Jesus? É fazer o que é certo para ser observado pelos outros. Ou seja, se tivesse um fariseu aqui sentado do meu lado e eu fosse a pessoa que ele precisasse se retratar, ele jamais faria isso comigo sozinho.
ele esperar um terceiro para ele fazer, para alguém ver que ele faz, para que a pessoa observasse que ele é um homem de Deus. Não há justiça plena aqui. Isso não agrada o coração de Deus. Então não resolve chegar diante de uma pessoa e falar para ela assim, querido, você me perdoa? Sendo que dentro do meu coração eu não quero perdoar a pessoa. Jesus disse em Marcos que em oração eu preciso com todas as letras olhar para o Pai e falar assim, Pai, eu quero perdoar esse homem. Eu quero perdoar a pessoa que me ofendeu. Você consegue entender? Ou seja, eu preciso primeiro conseguir o perdão dentro de mim, para depois discernar. Agora nós estamos falando de plenitude de justiça. Agora nós estamos falando de agradar o coração de Deus. Nós estamos falando de eu ir pedir perdão à pessoa somente depois de conseguir perdoá-la dentro do meu coração. Você consegue entender? O Pai não se importa com atitudes externas. O Pai se preocupa com uma atitude interna do seu coração. E é aqui que a gente começa a desenrolar o que a gente precisa. Há uma diferença plena entre agradar o coração de Deus e há uma diferença plena entre fazer coisas certas para Deus me ver. O Pai não se importa com isso. No Antigo Testamento tem um rei muito interessante. Eu não vou fazer tocante do nome, quem o conhece já sabe o que eu estou dizendo. Esse rei foi reprovado, o reinado dele foi reprovado diante de Deus. Por quê? Ele fez o que era certo o reinado inteirinho. Isso me deixou em choque. No final do reinado dele, o Pai o reprovou. Sabe por quê? Por causa da condição do coração dele. Ele fazia o que era certo com a estrutura do coração, com o comportamento de coração errado. O interior dele era errado. Ou seja, eu não posso limpar a sua casa com a intenção que você me dê um dinheiro. Eu não posso fazer um favor com você preocupado em você fazer um outro para mim. Ou seja, o Pai está preocupado em como meu coração se comporta e não simplesmente como eu tenho atitudes externas. O assunto que nós vamos falar hoje aqui não é sobre justiça. Mas eu preciso que você entenda como funciona o comportamento do ser humano. Porque o assunto que nós vamos falar aqui hoje, o ponto de registro que nós vamos declarar aqui hoje, é justamente como se tornar um filho de Deus. E quando eu descubro como me tornar um filho de Deus, eu já descubro se eu sou um filho ou não. Dentro dessa casa no Campeche, a casa do piso marrom, eu perguntei ao Pai assim, falei, Pai, se é o que agrada o seu coração, como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu consigo agradar seu coração? E eu comecei a prestar atenção que tudo girava em torno disso. Tudo girava em como o meu coração se comportava. Eu comecei a prestar atenção que o Pai não se preocupa em como eu me comporto pelo lado de fora. O Pai se preocupa em como eu me comporto pelo lado de dentro. O Pai quer saber como que o meu coração reage diante das circunstâncias. Pensa, não adianta uma pessoa dar um tapa no meu rosto e eu virar o outro lado. Jesus não pediu para fazer isso? Eu posso virar o outro lado, porque Jesus disse, morrendo de vontade de espancar a pessoa que me bateu. Para a estrutura religiosa, eu pratiquei justiça. Ele me agrediu de um lado, eu ofereci o outro. Eu fiz o que era certo. Espera aí. O que importa para Deus é o coração do homem. O que importa para Deus não é o exterior do homem. E Jesus falou para os fariseus assim, hipócritas, limpai os pratos e o interior dos copos, mas o vosso interior, o vosso coração está cheio de ganância e maldade. Até aqui, para mim, já bastava. Só que Jesus continua. No começo ele fala raça de víboras, desculpa. Agora ele fala hipócritas. Porventura quem fez o exterior, as atitudes externas, o seu comportamento externo, aquele sorriso bonito por fora, mas por dentro eu quero, machucar você, também não fez o interior. Ou seja, o Pai está dizendo com todas as letras através de Jesus que o que importa para Ele não é o meu comportamento externo, e sim meu comportamento interno. É aqui que vem a brincadeira do negócio. Quando eu fui ler João capítulo 1, versículo 12, abra comigo, João capítulo 1, versículo 12. Jesus ele fala assim, no entanto, todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui está dizendo que para eu ser feito filho de Deus, ou chamado filho de Deus, eu preciso com todas as letras crer em Jesus no presente. Ou seja, é um presente futuro.
Seria um present continuous, ou seja, é um presente que se estende para o sempre. Ou seja, eu preciso crer nele agora, já preciso crer de novo e já preciso crer de novo. Eu preciso crer continuamente, segundo após segundo, para que eu seja chamado filho de Deus e feito filho de Deus. Só que uma das coisas que mexeram muito comigo foi o paralelo daquilo que o pai havia dito com aquilo que Jesus disse, porque o que define uma pessoa, filho ou não filho, não é a forma como eu me comporto pelo lado de fora, é a forma como eu me comporto pelo lado de dentro. É o meu coração que define se eu sou um filho de Deus ou não. É o comportamento do meu coração, é o comportamento da minha alma que define como eu estou diante de Deus. Se eu sou filho ou se eu não sou filho de Deus. E é aqui que vem a parte crucial de todas elas. Quando eu estava sentado naquele quarto, que eu comecei a conversar com Deus, eu falei, pai, tá, o que importa para o Senhor é agradar. Então, filhos, eles agradam o seu coração. Tá, o que muda por uma pessoa que frequenta ambientes onde falam o seu nome e propriamente para um filho em si? O que muda uma pessoa que vai a um culto ou para um filho? Um filho vai a culto, não vai a culto? Como é que funciona esse negócio? Ele vai, não vai? Como é que é a vida de um filho em si? Eu quero entender como eu faço para te agradar definitivamente, para te fazer feliz, para realizar o seu coração. E eu comecei a prestar atenção que um filho tem um propósito inicial. O pai disse, Wagner, aquele sentimento informativo avançou dentro de mim de uma forma muito forte e eu comecei a escutar a voz dele em realidade. A voz dele em realidade é uma coisa engraçada, eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. A voz dele, eu tive uma experiência dentro desse quarto, um ponto de registro dentro desse quarto muito forte, para te explicar a voz em realidade. O pai falou assim, Wagner, enquanto você passou um tempo ouvindo a voz, eu vou te mostrar uma coisa diferente aqui. Foi quando o pai me mostrou a diferença entre poder e realidade. Foi quando o pai me mostrou a diferença entre escutar a voz de Deus e ter um encontro com a voz em realidade. Por exemplo, o pai começou a me falar coisas. Eu tive uma experiência com a realidade dele. Que isso aí nós vamos falar num outro momento. Eu morri de vontade de falar aqui agora, mas depois a gente fala sobre isso. Eu parei diante do quarto e o pai falou uma coisa para mim engraçada. O pai disse uma frase para mim. Só que, se você me perguntar o que ele disse, eu não consigo lembrar. Aí você fala, Wagner, por que você não lembra? No momento que ele falou aquela frase para mim, saiu de dentro, é como se saísse de dentro dele, a voz dele tá andando aqui, ó. Saiu por detrás dessa voz algo muito maior, muito mais cheio, muito mais encorpado, tentando, descrevendo o que estava dentro dele por mim. Eu não consigo lembrar o que ele disse no português, eu não consigo perceber o que ele disse. Eu só consigo lembrar com todas as letras aquele sentimento que saiu por detrás daquela voz, meio que envolvendo aquela voz, dizendo para mim e deixando notório, tangível para mim, o quanto ele me amava. O quanto eu era importante para ele, o quanto ele era desesperado por causa de mim. Eu falei, gente, como que um ser tão incrível desse me ama tanto desse jeito? Se importa tanto comigo e quanto eu sou tão importante para ele assim? Afinal de contas, quem eu sou para ser tão importante para ele desse jeito? Eu esqueci, eu não consegui perceber mais o que ele falou, porque eu ouvi a voz dele em realidade. Ou seja, a voz dele em realidade é assim. Vem a instrução do que ele quer e por detrás o que realmente ele pensa e deseja sobre aquele assunto. Puxa, eu estava parado dizendo para ele, pai, sobre agradar, o que eu faço para agradar seu coração? Foi quando ele deixou bem tangível dentro de mim em realidade. Ele falou assim, Wagner, filhos passam o dia todo agradando o coração do seu pai, do pai deles. Filhos nasceram com um propósito central, agradar o coração do pai. Ou seja, o que o agrada? Eu preciso agora me relacionar com ele para descobrir o que o agrada. É aí que vem o ponto crucial. O que define uma pessoa filho ou não é se ela um dia decidiu acerca de Jesus ou não. Como nós outrora aprendemos. Jesus não disse que eu me torno filho quando eu decido ele. Jesus, se bem que a palavra decidir é bem mais encorpada, complexa e mais expressiva do que costumeiramente a gente entendeu. Jesus disse que eu recebo o poder de ser feito filho, ou chamado filho, no presente momento que eu mantenho a minha crença nele o tempo todo. Wagner, o que significa crença, ou qual o verdadeiro sentido da palavra crença? Queridos, crença significa reconhecer ele.
Enquanto o meu coração reconhece Jesus milésimo de segundo após milésimo de segundo, eu sou um filho. Se isso não acontecer, desculpa, eu não sou um filho. Por quê? Porque no momento que eu reconheço, a minha realidade interna e externa passa a mudar completamente. Coisas que outrora eram difíceis de eu acreditar, de repente se tornam simples. Coisas que eram impossíveis de acontecer se tornam simples demais. Eu lembro de gastar horas e horas e horas para orar para o enfermo, criar atmosfera, fazer milhões de coisas, coisas que eu nunca vi Jesus fazendo. Eu parei e falei, não, peraí, pai. E no meio dessa conversa aconteceram tantas coisas que, conforme ele foi me dando, eu vou repassando com vocês. Eu falei, pai, eu ia orar para o enfermo, tinha toda uma preparatória. Eu não conversava com pessoas para não distrair. Era Jesus nunca fez isso. Você consegue me entender? Se a gente começa a observar o Filho de Deus, que é o modelo de como agrada o coração do Pai, ele nunca fez isso. A vida dele era aberta, as pessoas tocavam ele, as pessoas conversavam com ele. Eu não vivia isso. Sabe, eu me preparava em inúmeras formas para poder orar para alguém. Eu falei, pai, Jesus nunca fez isso. Jesus olhava para a pessoa, está curado. As pessoas olhavam para ele e ficavam curadas. Era tudo simples demais, natural demais. Você consegue me entender? Porque afinal de contas, ele estava resolvido aqui dentro dele. Ele é um filho de Deus. Isso que é muito importante. Jesus diz que aqueles que creem nele recebem a realidade do Pai no presente momento, que reconhece ele como filho de Deus e que o Pai o enviou na terra, que é a verdadeira obra do Pai. Então, ser filho de Deus não está relacionado com fazer uma declaração verbal. Não está relacionado em frequentar um ambiente ou estar no convívio de pessoas. Ou mudar a linguagem. Deixar de falar e aí, mano, para dizer e aí, irmão, ou melhor dizendo, ô irmão, ô guerreiro. Não está relacionado numa linguística ou, quem sabe, numa linguagem ou numa figura de linguagem. O que define se eu sou filho e se eu não sou filho não é meu comportamento externo. Não é como eu falo, como eu me visto. É o meu coração. Isso é o que define se eu sou um filho ou não. Enquanto as pessoas que estão caminhando com Deus, elas precisam errar para colocar a mão na consciência e perceber o que elas erraram. Pelo menos falar assim, nossa, peraí, está dando tudo errado, é porque eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Aí ela vai diante de Deus, Deus, o que afinal de contas eu estou fazendo de errado? Você consegue entender? O filho já se comporta completamente diferente. O filho passa a perceber, analisar e começar a manter o foco naquilo que ele faz de certo. Ou seja, ele observa aquilo que ele acredita que ele está fazendo de certo, revê aquilo uma vez mais para ver se verdadeiramente aquilo é certo. Ou seja, ele começa a caçar os seus defeitos o tempo todo, porque afinal de contas ele quer agradar o coração do pai dele. Se ele acha que ele não tem problema com a esposa, bom, minha esposa não briga comigo, eu não brigo com ela, então a gente está tudo bem, vamos para outra área. Peraí. O fato de não brigar não significa que está tudo bem. E segundo, como é que eu sei se eu estou agradando o coração do pai se eu não começar a rever como é a minha vida com a minha esposa? Se o que eu falo com ela está certo ou não, a forma como eu lido com ela está certo ou não, se o tempo que eu passo com ela está certo ou não, se o tempo que eu passo com meus filhos é o suficiente, se a forma como eu lido com eles é o suficiente. Até ontem mesmo nós estávamos conversando dentro com o Gerson na casa dele, e eu achei interessante uma coisa que ele disse assim, quando eu passei a olhar para os meus filhos como filhos de Deus, eu passei a entender que eu não tenho a liberdade de bater neles, agredi-los com palavras. Eu não tenho essa possibilidade, porque afinal de contas é como se eu tivesse que prestar contas para o pai deles de verdade, afinal de contas daquilo que eu tenho feito com eles. Ou seja, quando que eu vou parar para perceber isso se eu não quiser agradar o coração do meu pai, se eu não quiser modificar a estrutura do meu coração? Por isso que há uma grande diferença entre um filho e um não filho. Há uma grande diferença entre um filho e um religioso. Há uma grande diferença entre aqueles que seguem Deus e aqueles que são filhos de Deus. A criação almeja com grande expectativa, queridos, a manifestação dos filhos, a revelação dos filhos. Isso é muito importante. Não são daqueles que frequentam alguma coisa, mas sim daqueles que têm um coração de filho.
que faz com que o comportamento externo seja fruto de um coração. Jesus disse em Mateus 12 que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mas também Jesus disse nos evangelhos para os fariseus, raça de víboras, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Ou seja, tendo o coração de vocês maus. Ou seja, vocês estão criando uma raça híbrida. Isso não existe. Eu quero que vocês entendam que para o meu Pai existem os bons e os maus. Não existe o meio bom nem o meio mau. Sabe por quê? Porque o que o meu Pai está observando é o coração de vocês e não a atitude externa de vocês. Então é muito importante que nós entendamos que para o Pai o que importa é como o meu coração se comporta e uma atitude correta de um coração correto, uma atitude coerente de um coração que reconhece quem Ele é. Isso é muito, muito importante. Wagner, o que o Pai te disse acerca de se tornar um filho de Deus? Para me tornar um filho de Deus, eu preciso de um coração de filho. E se eu tenho um coração de filho, eu sou um filho. Se eu não tenho um coração de um filho, eu não sou um filho. Wagner, e como é que esse negócio funciona no prático? Simples. Antes de você ter um coração de um filho, você precisa ter uma decisão. E toda decisão é acompanhada de um comportamento, de uma atitude que corresponde à decisão. Ai, gostoso. Eu tô falando que você já me lembrou da cena de eu fazendo isso com ele. Puxa, olha pra você ver que interessante. Eu tava dentro do quarto e eu falei assim, pai... o pai falou assim, Wagner, durante todos esses anos as coisas funcionaram do seu jeito. Só que a partir de hoje vai ter que ser do meu jeito. Eu falei, então tá bom. Então a partir de hoje vai ser do seu jeito. E eu tava bravo na hora. Eu falei assim, pai, então tá... Eu falei, Deus, então tá bom. Já que é pra ser assim, então nós vamos fazer um negócio direito, certo, do jeito que tem que ser de verdade. Eu não sabia nem o que eu tava falando. Eu não sabia essas coisas que eu tô dizendo pra vocês aqui agora. Eu não tinha nem consciência. Foi bem no comecinho. Eu falei assim, então tá bom. Então, a primeira coisa que eu queria, se é pra ser, então vamos fazer do jeito certo. Do jeito que tem que ser. Eu já observei que dentro de mim que, puxa, dentro do meu coração, dentro de mim, Deus, tem coisas que não tem no seu coração. Tem raiva dentro do meu coração e não tem no seu. Então, já que é pra ser, então eu não quero ter raiva dentro do meu coração, então. Já que é pra ser, então vamos fazer o negócio do jeito que tem que ser. Mal sabia eu que pela primeira vez na vida eu estava agradando o coração dele. Eu estava pedindo para ele em atitude agora que eu queria ser filho dele. Em outras palavras, eu estava dizendo para ele assim, Deus, eu quero ser seu filho. Quando eu desejo ter um coração igual ao do Pai, eu estou querendo e decidindo ser um filho de Deus. É aí que vem o ponto crucial das coisas. Eu falei, já que é para ser, então vai ter que ser desse jeito, então. Eu quero ter um coração correto diante do Senhor. Aí eu comecei a ter outras experiências engraçadas. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, o que eu vou fazer dentro do quarto? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo. Eu vou ficar aqui agora tentando me denunciar para Deus. Ao invés de eu virar dedo duro dos outros, eu vou virar dedo duro meu. Eu vou começar a olhar dentro do meu interior e começar a denunciar para Deus tudo que eu estou vendo de errado dentro de mim. E ali eu comecei. Deus, olha aqui, lembra aquele dia que eu conversei com o moço sorrindo? Eu estava sorrindo, mas na realidade eu estava querendo dar um soco naquele moço. Não tem nada a ver isso com o Senhor, Deus, eu não quero mais sorrir por fora e ali eu comecei, uma atrás da outra, falando para Deus. O que foi engraçado, gente, é que eu não sabia o que eu estava fazendo. O Pai começou a me conduzir sem eu nem perceber o que eu estava fazendo. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo naquele exato momento. E, gente, aconteceu algo assim que, sabe, nossa, gente, uma coisa é você estar parado falando com Deus. Outra coisa é ele começar a se revelar para você dentro daquele lugar. A atmosfera começou a ficar completamente transformada. Ai. Enquanto eu começava a denunciar os meus defeitos para o lado de cá, é como se subisse um cano, assim, uma tubulação, e eu começava a denunciar os meus defeitos para ele. Por uma outra tubulação, ele começava a se revelar para mim. Eu começava a perceber ele, eu começava a realidade dele começava a ficar tangível. Wagner, pelo amor de Deus, me fala o que é a realidade. Tá, eu vou tentar dizer para você uma diferença. Eu passei durante um tempo muito longo debaixo de uma atmosfera de poder, durante muito longo. Eu experimentei, por exemplo, assim, no Complexo do Alemão,
uma fração da realidade de Deus. Aquilo foi um convite do Pai, aquilo que me esperava. Tá. Eu passei um período longo, povo precioso, não sentindo absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Eu chegava dentro de um culto e via pessoas serem expressivamente tocadas pelo poder de Deus. Gente, assim, ó, é muito forte. Há uma diferença entre muitas coisas que eu tenho visto hoje que eu prefiro não comentar. Eu experimentei o poder de Deus do jeito que ele realmente é. Só que dentro de um culto incrível, onde eu experimentei inúmeras vezes verem todas as pessoas da reunião serem curadas, não interessava o que era, sem impor as mãos em ninguém, sem orar por ninguém, sem pedir nada. O culto começar às 7 horas e terminar 4 horas da manhã, com a pastora dizendo para mim, eu lembro direitinho no Complexo do Alemão, a pastora falando assim, Wagner, tem como nós perguntarmos para o Espírito Santo se ele libera as pessoas? Porque ninguém quer ir embora. Assim, da gente vê no jornal que a criminalidade e as coisas ruins daquela região abaixaram grotescamente depois daquela reunião que Deus se moveu naquele lugar. E assim, eu tive experiências assim muito fortes. Uma vigília que eu tive em Belém do Pará. Meu Deus do céu, gente. Foi assim incrível. Eu tive experiências tangíveis com o poder de Deus. E o Pai querendo me mostrar o princípio da realidade, ele queria me mostrar e falou, Wagner, o quanto para você... Eu falava, só que eu chorei durante muito tempo, gente. Eu falei assim, Pai, por que o Senhor está me penalizando? O que eu fiz? Eu tenho visto pessoas serem tocadas de forma assim incrível e eu? O que eu fiz? Eu quero mergulhar nesse poder, eu quero sentir essas coisas de novo como eu senti. Gente, eu lembro de sentar no comecinho, que eu comecei a me envolver com Jesus, numa pizzaria e pagar mó King Kong Gospel, porque eu sentei na mesa com um conhecido para comer uma pizza e naquele momento assim que eu sentei na mesa, subiu um fogaréu na minha perna que eu achei que tinha queimado a mesa. Eu dei um berro alto assim na mesa, eu falei, ai, meu Deus, o Thiago falou pra mim assim, um guri que tava junto com o meu filho do pastor, ele, o que aconteceu, Wagner? Eu falei, todo mundo olhando pra mim, eu falei, pra mim foi tão tangível, tão real aquele fogo que eu achei que tinha queimado a mesa naquele exato momento. Eu paguei um mico terrível lá dentro da pizzaria. E eu fiquei assim todo descochado, assim, envergonhado. Eu tive inúmeras experiências de sentir água andar dentro do meu corpo, lava de vulcão, ventar dentro de mim. Nossa, eu tive tanta experiência nesse aspecto que assim, eu queria aquilo de volta, eu queria vivenciar aquilo. E durante anos isso não aconteceu. Wagner, quantos? Mais de 8. Eu viajei durante vários lugares do Brasil e fora, vendo o poder de Deus tocar pessoas de uma forma muito poderosa. Vendo pessoas terem experiências assim incríveis, sabe? Incríveis. E eu não sentindo absolutamente nada. E nesses 4 meses tenho a certeza absoluta que eu queria ter a resposta disso com o Pai. E o Pai falou assim, Wagner, você vai descobrir que a realidade é infinitamente maior do que o poder. Na época eu já tinha absorvido um conceito, por exemplo. Eu tinha entendido que... Nós estamos falando de 2 assuntos ao mesmo tempo, mas o Pai quer que aconteça assim para ficar mais fácil. Eu tinha descoberto que o ambiente da presença de Deus era um ambiente onde se movia o poder de Deus, mas o ambiente da glória de Deus é onde se movia a realidade de Deus, a pessoa de Deus. Quando eu falo de presença, eu estou falando da luz que toca o meu corpo. Eu não estou falando da lâmpada. Quando eu falo de realidade, eu estou falando da pessoa, eu estou falando da lâmpada física. Eu não estou falando da luz que sai da lâmpada, incidente e toca na minha pele. Eu não estou falando de você sentir o calor do sol no seu corpo e tocar você. Eu estou falando da realidade. Eu estou falando, assim, você quer descobrir a realidade? Deus, vem cá, segurar na sua mão e nós começarmos a flutuar e voar e eu te levar para perto do sol e eu entrar com você dentro do sol. Eu estou falando da realidade, eu não estou falando do poder. Ai, Deus. Eu estava deitado na cama e as pessoas pensam assim, nossa, devia ficar um serafim de um lado, um querubim do outro, uma trombeta tocando, nada disso, cara. Tudo que você ia ver era um ser doido, sentado, deitado na cama, virado para cima. Nem bem era uma cama, não era um negócio lá que outra hora eu te contei que era. E eu deitado naquilo, eu olhando para o teto parado e ficava ali com as minhas piscação de olhos e ao mesmo tempo estava acontecendo milhões de coisas dentro de mim, mas quem chegava ali não estava acontecendo absolutamente nada. E de repente, gente, aconteceu um negócio assim meio complicado.
eu tive a nítida certeza que alguém estava dentro do quarto. Eu fiquei com medo um pouco, porque eu não sabia o que era aquilo, eu nunca tinha sentido aquilo na vida. Eu tinha tido uma experiência passada, quando eu fui fazer o casamento do Thiago, em Marília, eu comecei a sentir onda de um poder completamente diferente que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aquilo era muito potente, muito mais potente do que eu tinha sentido. Aquelas ondas moviam o meu corpo e eu sabia que era algo mais forte, que eu não quero entrar nisso aqui, que isso aqui não faz mais diferença para mim. E aquela onda tocava o meu corpo, de repente alguém sentou na minha cama. Quando abriu, aquela pessoa colocou a mão na cama e o meu braço foi sozinho e o meu dedinho assim entrou na mão dele. Quando o meu dedo entrou na mão dele assim, ele fechou a mão. Quando ele fechou aquela mão rústica, eu saí do corpo. E quando eu saí do corpo, estava eu andando dentro do prédio. E eu tinha certeza absoluta que quem me removeu do corpo, quem estava ali, era a pessoa de Jesus. Então essa era a minha maior experiência que eu tinha tido depois de tudo que eu já tinha vivenciado. Já senti o poder de Deus dentro do meu corpo, de quase explodir. Já vi coisas visualmente com os meus olhos. E experimentei atmosferas que assim não tinha condição. Mas eu fiquei trancafiado 8 anos. Durante 8 anos ele começou a me mostrar uma coisa muito interessante. Ele estava começando a me preparar para o nível da realidade dele. Ele estava começando a me preparar para a realidade dele. E naquele momento, aquela coisa, aquele ser, aquele negócio estava ali, que eu não sabia definir o que era. E eu fiquei um pouco assombrado. Quem é? Deus, o Pai, é o Senhor? E a princípio ele não respondeu. Antes de eu concluir, presta atenção. Quando eu começo a falar de poder, eu estou falando de algo que faz notório Deus dentro do lugar. Você está parado ali, de repente você sente um calor no seu corpo. Ele está aqui, você já conseguiu entender que aquele calor vem dele, aquela eletricidade vem dele, aquela corrente elétrica passando dentro do seu corpo vem dele. Todos aqueles artefatos, aquelas sensações denotam que ele está lá. Tudo bem. Imagine eu agora dentro da sua casa, você está com seus olhos fechados, orando e quieto. Você já escutou talvez minha voz inúmeras vezes. E de repente eu estou dentro do seu quarto e eu falo, você permanece com os olhos fechados, você não deseja abrir seus olhos. E eu chamo o seu nome, sei lá, talvez Marcos. Marcos, tudo bem? Quando eu falar Marcos, tudo bem, você, peraí gente, eu conheço a voz. É o Wagner. Gente, o Wagner está aqui em casa, ele está aqui no meu quarto. Não por questão de ser importante ou nem nada, mas eu não moro aí. E de repente você ouve minha voz. Automaticamente fica notório que eu estou ali. E você decide não abrir os seus olhos. Agora você já tem um ponto de certeza que eu estou ali dentro. De repente eu venho e ponho a mão no seu ombro. Tudo bem, Marcos? Agora é certeza absoluta que eu estou dentro do seu quarto. Você fala, Wagner, isso é a realidade? Não, isso é o poder. Isso é o poder. O poder de Deus faz notório a pessoa de Deus dentro do lugar. Agora eu quero falar para vocês da realidade. Eu tinha certeza absoluta que existia alguém ali. Eu não conseguia entender quem. Por um minuto eu fiquei assustado, porque eu falei, gente, eu nunca senti isso na minha vida. Que negócio que é esse? Que sensação estranha é essa? Ao mesmo tempo que eu não estava sentindo absolutamente nada daquelas reações físicas. Nem calor, nem eletricidade, nem dormência, nem formigamento, nem fogo, nem água, nem furacão, nem nada dentro de mim. Tava alguém, eu falei, pai... Gente, de repente, a certeza absoluta que tinha alguém ali era tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. Gente, eu não sentia ninguém falando comigo. Eu não sentia nada tocar meu corpo. Eu comecei a ter tanta certeza que aquele ser... E aquilo me invadia. Gente, aquilo me invadia com uma potência tão forte que não tinha ninguém na Terra capaz de me convencer que aquele ser não estava ali. Ele não demonstrava o seu poder, ele não demonstrava a sua grandeza, mas era real para mim que alguém estava ali. Depois eu comecei a insistir, falei, pai, é o Senhor, até a hora que eu tive a oportunidade de escutar ele falando para mim, Wagner, sou eu tô aqui. E eu tive aquela experiência com a realidade dele, aquele ponto de registro, que não foi uma vez só que isso aconteceu, com a realidade dele. Gente... A primeira frase que eu disse, eu falei, pai, o Senhor me disse que a realidade do Senhor é infinitamente mais potente que o poder. Não é só infinitamente, é umas 4 vezes infinitamente, porque é muito potente que o Senhor está aqui, pai.
Ele não tem nada me tocando. Eu falei, pai, como é que eu vou falar isso para os outros? Como é que eu vou contar isso para os outros? Como é que eu vou explicar isso aqui para as pessoas? Não, hoje eu não tenho mais problema com isso, mas na época eu fiquei... O que é isso aqui, gente? Como é que eu vou falar isso aqui para as pessoas? Eu estou falando de realidade. Eu estou falando de algo que é infinitamente maior do que tudo. Olha para mim, por favor. Eu passei 8 anos da minha vida acreditando que Deus estava me penalizando. Porque afinal de contas eu não sentia nada. Eu não percebia nada. Talvez você ficou assim como eu. E para mim ainda pior. Talvez você fosse num culto meu e não sentisse nada. Eu estava ali no culto ministrando e também não sentindo. E vendo pessoas serem tangivelmente tocadas por Deus, tendo experiências incríveis. Inúmeras pessoas saíam do corpo, tinham visões. E eu falei, como é que vai para acontecer essas coisas também comigo? Eu me tornava um instrumento, mas não experimentava aquelas experiências. E durante muito tempo a minha alma me fez criar uma imagem, uma figura de que Deus estava me penalizando por alguma coisa que eu havia feito. E naquele momento de realidade eu tive a total consciência. E foi impartido, foi revelado, foi inserido dentro de mim naquele sentimento explicativo. Que Ele me amou durante 8 anos. Que Ele me amou durante 8 anos me preparando para algo que eu nem imaginava que existia. Porque afinal de contas eu nunca tinha visto ninguém falar sobre aquilo. Aquilo que para você até o dia de hoje te colocava no último lugar da fila, talvez possa ser justamente aquilo que vai te colocar no primeiro lugar, porque os últimos são os primeiros. Aquilo que fazia de você o diferente, hoje faz de você uma pessoa extremamente amada como eu. Porque afinal de contas, se você não está sentindo nada, eu tenho uma boa notícia para te dizer. É bem provável que Ele esteja treinando você para essa dispensação. Que Ele esteja treinando você para esse momento que vai ser eterno, para essa realidade de agora, para a realidade da revelação de quem Ele é. Ele está te treinando para um ambiente de realidade, para um ambiente de potência verdadeira, de verdade. É isso que Ele quer que aconteça com você. Então, quando eu falo de realidade, eu estou falando disso. É claro que nós vamos ter inúmeras outras formas de continuar mencionando o que é realidade para que cada vez mais amplie e fique mais tangível para você o que é realidade. Então, quando eu falo de ter condição de coração, quando eu falo de ter um coração voltado para o Pai, eu estou falando de quem Ele é. Ser revelado dentro de você ao ponto da realidade dele ser inserida dentro de você. E a partir de hoje você está falando de quem você viu. Por exemplo, eu não estou falando de alguém que imagina o que existe no Monte Santo. Eu estou falando de quem entrou no Monte Santo, viu o Monte Santo, observou o Monte Santo de verdade, viu ele, teve um encontro com ele de verdade. Hoje eu vejo pessoas falando dele, eu fico enlouquecido de pessoas que, sabe, a pessoa mais injustiçada da terra, até peço desculpa pro pai, mas ele não precisa de advogado, mas agora dá vontade. A pessoa mais injustiçada na face da terra é Deus, porque eu vejo pessoas que não o conhecem, não sabem quem é ele, falando atrocidades dele, falando coisas de quem não sabe quem ele é e não sabe do que está falando. Você consegue me entender? Eu comecei a pegar um pouco mal com algumas pessoas do Antigo Testamento porque elas não sabiam de quem estavam falando e começavam a falar. Wagner, de onde você tirou isso? Jesus disse que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Você consegue entender? Então, quando eu estava naquele quarto, que eu comecei a denunciar o meu coração para Ele, eu já estava em atitude, dizendo para Ele, eu quero ser seu filho. E quanto mais eu fazia Ele, mais pela outra banda, para o outro lado, Ele começava a se revelar para mim como quem Ele era. Então, um dia eu ia tendo... Eu tive esse... Gente, assim, ó, imagina eu dormir, depois daquele momento de realidade com Ele. Eu falei, como é que eu faço agora aqui para dormir? Eu não consigo. E no outro dia eu pensei, como é que vai ser outro dia? E Ele tinha a capacidade de fazer o outro dia apagar o primeiro. E depois, e assim foi indo subconsequentemente, eu falei, Pai, foi 4 dias. 4 dias que eu não vou esquecer pro resto da minha vida. Eu posso gastar esses 4 dias, pelo menos uns 4 anos, para tentar descrever tudo o que aconteceu e não vou conseguir. E no longo desses 4 meses, isso foi acontecendo continuamente. Eu falei, Pai, não tem como isso não alterar minha vida para toda a eternidade.
E mal sabia eu que quanto mais eu denunciava os meus pecados para Ele, quanto mais eu tentava descobrir os meus pecados com Ele, quanto mais eu tentava consertar o meu coração diante dEle, mais quem Ele é era revelado para mim e a realidade dEle verdadeira e a figura de quem Ele é era inserido dentro de mim. Lembre-se, o que torna eu e você filhos não é uma decisão pautada em conceitos distorcidos. É uma decisão em cima do que o Filho de Deus disse. É eu aprender a reconhecer Jesus e aprender a reconhecer o Pai, segundo após segundo. Isso ser natural dentro de mim o tempo todo. É eu desejar ter um coração de filho, agradar ao coração dele. Wagner, mas essa palavra agradar, Jesus disse com todas as letras: eu nunca estou só, perto o meu Pai está, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Quando eu li esse texto, eu quase pulo da cadeira, de tão feliz que eu fiquei. Se você se sente só, ou se você não sente que o Pai está perto de você, é simples, é porque no mínimo o seu coração não tem agradado Ele em si. Esse é um ponto muito crucial. Chegou o tempo de nós aprendermos a agradar o coração de Deus. Chegou o tempo de nós usufruirmos de uma vida de filho. Chegou o tempo de nós manifestarmos a realidade do Pai, mas sendo filho de Deus. Chegou o tempo da expectativa da criação ser alcançada, da criação ser atingida, porque os filhos estão se manifestando. Chegou o tempo de nós pararmos de imaginar se somos ou se não somos, mas termos consciência, porque filhos têm consciência do que vivem. Absolutamente têm consciência do que vivem. O Espírito do Senhor, Ele declara quando nós somos filhos para nós mesmos. Consegue entender? Chegou o tempo de nós termos consciência disso. Chegou o tempo de nós entendermos que se o nosso coração não agrada o coração dele, se o nosso coração não tem um comportamento correto, nós não somos filhos. E que ser filho não é uma ideia, não. Eu sou filho, eu creio, aleluia. Isso não te torna filho. O que te torna um filho é ter um coração que se comporta como de um filho. Não adianta dizer que é filho e agir completamente diferente daquilo que você disse. Lembre-se, eu naquele momento, eu decidi fazer com que o meu coração mudasse para se tornar igual ao dele. Depois disso, a primeira coisa que eu fiz foi decidir agir como quem decidiu. Ou seja, decidi mudar? Ok, primeira fase. Segunda delas, agora eu vou agir como quem decidiu. Agora eu vou começar a achar os defeitos, eu vou começar a limpar meu coração. Eu lembro que eu peguei a Bíblia Sagrada, o pai falou assim: Wagner, você segue Jesus, mas você não sabe o que ele disse. Pois bem, eu li só os textos vermelhos. Eu não estou te dando uma receita de bolo, eu estou dizendo o que eu fiz. E nem o que eu fiz seja coerente. Coerente é o que Jesus disse. Eu não sou Jesus, eu não sou a verdade absoluta. Jesus é a verdade absoluta. Eu comecei a ler os textos de Jesus e ver o que Jesus tinha dito é aquilo que eu vivia. Eu pintava de verde aquilo que eu não vivia. E de azul os princípios que eu descobria que era de filho, eu descobri que tudo que estava escrito em vermelho começou a ficar verde, porque eu não praticava praticamente nada do que Jesus havia dito. E eu comecei a ver o texto e comecei a correr atrás de praticar aquilo, de me esforçar para praticar aquilo definitivamente, para que meu coração se comportasse como um filho e eu agradasse. Ou seja, decisão acompanhada de uma atitude de quem decidiu. Agora seu coração vai começar a mudar. E quando o seu coração começa a mudar, a revelação do Pai começa a manifestar dentro de você. Você começa a ter pontos de registro de quem Ele é e você começa a desenvolver um relacionamento com Ele continuamente através da alteração do seu coração. Como é que eu posso deixar você ficar sem escutar isso daqui? Se você for para dentro de um quarto, tentar se relacionar com Deus para descobrir quem Ele é, você está tendo uma condição de coração errada. Porque você está pensando só em você. Você está indo para um quarto tentando descobrir quem Ele é. Se você for para um quarto tentar modificar o seu coração para que você o agrade, você está pensando só nele. Você não está pensando em se beneficiar com quem Ele é. Você está pensando em beneficiar Ele, alterando o seu coração para que o agrade. A gente só vai enxergar isso aqui quando a gente tiver coragem de se tornar um filho de Deus e agradar o coração dele. Chegou o tempo da humanidade descobrir a realidade do Pai dentro de você.
Chegou o tempo do seu coração ser alterado. Chegou o tempo das nações serem atingidas pelos filhos de Deus. Não para que Ele se torne a evidência, mas para que o Pai que eles tanto querem agradar se torne a evidência diante de todos. Jesus só nos revelou o Pai. Jesus só nos apresentou a realidade do Pai. Ele só falou do Pai dele. Tudo que Jesus falou foi do Pai dele. E hoje nós temos a oportunidade de conhecermos o Pai dele, porque afinal de contas, ele foi, é e sempre vai ser Filho de Deus. E se ele não tivesse feito isso, hoje a realidade do Pai não estaria sendo tangível e notória para todos nós. Chegou o tempo dessa realidade agora ser transferida através de você, com um coração que agrada o coração do Pai. Que o Pai possa te abençoar poderosamente e que você viva a realidade de filho todos os dias com o coração de um filho. Tchau, tchau.